Saúde a você que está ligado a nós, ao Ciência em Ação. É mais um episódio no mesmo espírito de poder despertar o senso e o espírito científico, né? Nós tivemos episódios anteriores que acredito que foram curiosos e a nossa intenção é que essa iniciativa seja o mais expansiva possível e queremos contar com a sua participação, comentando, compartilhando, se puder ajudar assim a propor temas e convidados. Por isso é que você pode marcar, acho que é em cima ou embaixo, né? Embaixo também. E com isso permitir que mais pessoas consigam ter acesso a esse material que nós fazemos com muito bom gosto e ao mesmo tempo com muito sacrifício também. E hoje estou com uma convidada que eu vou pedir que se apresente. Marina. Olá, pessoal. Olá, Crisóstomo. Eu sou a Marina Legroski, eu sou professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E eu trabalho, acho que já tem uns 10 anos, lecionando no ensino superior, na área de língua portuguesa e linguística. E ao longo desse tempo todo, eu trabalhei muitas, acho que praticamente todas as disciplinas, acho que faltam algumas, mas praticamente todas as disciplinas que envolvem essa área, né, de língua portuguesa e linguística, dessa parte que a gente chama de linguística formal, que seriam as análises da língua, né, desde o nível fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. Trabalhei também com sociolinguística, que eu acho bem divertida, um estudo assim da variação e né, diferentes sotaques, diferentes construções que dentro da mesma língua a gente percebe. Já trabalhei com linguística de texto, enfim, né, dentro do ensino superior já trabalhei aí com uma porção de coisas. Como pesquisadora, porque sendo professora universitária a gente também trabalha com pesquisa, uma parte mais particular, assim, da sua trajetória, né? A gente orienta alunos e tudo mais. Eu trabalho meio ainda, né? Mas já trabalhei com palavrão. E atualmente eu trabalho com mentira. Veja só que... É uma categoria dentro da linguagem, a mentira. Tenho estudado com isso. Veja que pessoa mal criada, né? É palavrão e mentira. O que eu escolhi para estudar. No meu mestrado eu estudei expressões idiomáticas e ditados populares. Eu tenho um gostinho aí por essas coisas mais desviantes, né? Da linguagem, aquilo que foge um pouquinho. Subversivas ali. Pouquinho. A professora a Marina, ela pediu que eu não chamasse de professora, tá bom, Marina. Ela já adiantou o nosso tema de conversa, que nós hoje vamos tratar da linguagem como um todo e muito provavelmente, se você for fiel em todos os programas, vai saber que esse é o primeiro dos muitos episódios em que a gente quer tratar sobretudo da linguagem científica, né? E que bom que a professora Marina estuda a questão da mentira, porque a gente sabe que ela também permeia o mundo científico, acadêmico, né? Então, neste primeiro momento, nós queremos conversar sobre a linguagem, assim. Diz-se que a linguagem não sei se é o único ou um dos elementos que nos diferencia de outras espécies, né? De outros animais. Fato ou mito? Ai, meu Deus, essa é muito divertida. Aí a gente já começa com uma questão bem interessante para a linguística, porque linguagem é um termo bem abrangente e não dá para dizer que os outros animais não tenham linguagem, porque linguagem vai ser tudo aquilo que permita a comunicação, pelo menos do meu ponto de vista e acho que de muitos dos estudiosos da linguagem também. Tem um estudo muito clássico que a gente lê com os alunos lá no começo da graduação, que é um estudo do Benveniste, acho que esse estudo está na década de 60 mais ou menos, que ele fala sobre, por exemplo, a linguagem das abelhas. É bem divertido. E é bem divertido contar esse estudo para quem não conhece, porque os alunos de letras normalmente já conhecem. Mas é um estudo que fala assim, quando uma abelha encontra uma fonte de comida, ela conta para as outras abelhas que ela encontrou essa fonte de comida através de uma dancinha. Então tem 3 elementos, se eu não me engano, que são os principais elementos dessa dança. Uma coisa tem a ver com o ângulo em relação ao sol,
Outra coisa tem a ver com o... E aí elas fazem uma dança que tem o formato de um 8, assim. Então, esse 8 vai ser em relação ao Sol, o eixo que ela vai fazer em relação à Terra e a velocidade que ela vai fazer esse 8. Isso vai indicar, então, onde é que está o alimento, se ele está perto ou está longe, e a quantidade desse alimento. Então, essa dancinha vista por outras abelhas vai indicar onde é que elas têm que ir procurar esse alimento. Então, se ela consegue comunicar isso, ela está passando uma mensagem, e essa mensagem é importante, né? Tipo, olha, achei comida, galera. Vamos lá que tem tem um banquete lá. Então, isso assim, se você conseguiu passar uma mensagem e essa mensagem chegou lá, ela comunicou. Né? Da mesma forma que, né, pensando, sei lá, em coisas que a gente vê, sei lá, comunicação de golfinhos, né, que eles também acho que baleias orcas fazem isso também, que eles se comunicam lá por... Esqueci como é que chama, uma coisa tipo um sonar, né? Eles fazem um tipo de um som que faz um eco, reverbera, e eles conseguem se organizar e caçar por uma formação, assim, né? Eles vão formando um, sei lá, tipo um exército e cercam a presa ali no meio, e aí então eles conseguem, né, fazer sei lá, um tipo de um cerco mesmo e vitimar ali o animalzinho, o animalzão, que eles não conseguiriam... a presa, muito obrigada, fugiu a palavra. Eu não entendo nada de caça, mas sendo vegetariana eu sou uma coitada em relação a esse universo. Mas enfim, eu seria a presa dos golfinhos ali, né? Coisa que eles não conseguiriam caçar sozinhos. E assim por diante, né? Então, animais se comunicam. Sabe aquela coisa do tipo assim, eu sei que o meu cachorro me entende? Provavelmente ele te entende, porque ele consegue entender a mensagem que você está passando. Mas, o que esses animais fazem é muito diferente do que os seres humanos fazem. Então, por exemplo, nenhuma abelha é capaz de dizer para outra assim... Nossa, a fonte de alimento que a gente encontrou hoje é muito melhor do que a da semana passada. Ela só consegue passar uma mensagem circunstancial para aquele momento, entende? Só vai funcionar naquele momento, naquele contexto. Tipo, galera, agora alimento. Mensagem objetiva. Exatamente, só para aquele momento. A gente não. A gente consegue contar sobre o passado e a gente consegue falar sobre o futuro, por exemplo. Né? Nossa, semana que vem eu acho que vai ter... Esse aqui nem é futuro, né? Esse aqui é uma hipótese. Eu acho que vai ter mais alimento. Ou, na semana que vem eu vou sair para outro lugar procurar alimento. O futuro é sempre incerto, né? É verdade, o futuro sempre é incerto. Mas entende? As abelhas não conseguem fazer isso. É só uma mensagem contextual. Os golfinhos também só conseguem fazer uma mensagem para aquele momento. Então, num certo sentido, sim, a nossa linguagem nos diferencia da linguagem dos animais, porque a nossa é muito mais poderosa do que a linguagem deles. Agora, o que se diz é que a nossa linguagem é sobretudo verbal, né? Que ela tanto pode ser oral quanto outros sinais, como mímicas e tudo mais, né? Então, será que a verbalização é que nos distingue? Ou essa temporalização, né? Presente, passado e futuro? Então, provavelmente sim. É provavelmente por esse sistema de palavras que a gente tem. E essa é a hipótese que está num texto famoso também na linguística, que é, se eu não estou enganada, é no Hauser, Fitch e Chomsky 2002. Que ele vai dizer isso, assim, que existe uma faculdade de linguagem num sentido amplo, que está presente em todos os animais, aí, não sei se todos, mas enfim, numa quantidade de animais. Porque, bom, já termino esse raciocínio. E a faculdade de linguagem em sentido estrito, que é essa que os seres humanos temos. Porque tem essa história, assim, do elo perdido da linguagem, né? Imagina aquela história da evolução do Darwin, né? Então você consegue imaginar lá os primatas ancestrais que não tinham língua, e aí, o Homo sapiens tem. Então tem um elo perdido aí no meio, né? Cadê o elo que fez a língua aparecer do nada? Se você tá indo para uma teoria darwiniana, evolucionista, tem que ter uma explicação, né? Você não pode dizer assim, não, a gente acredita na teoria da evolução, mas em algum momento veio o Espírito Santo, colocou a língua na gente ali, entendeu? Tem que ter uma coerência lógica. Então, o que esse texto está dizendo é, não, os outros animais apresentam essa capacidade, mas
em graus menores, que seria essa capacidade de se comunicar contextualmente ou de ter ali um tipo de troca e tal, que não é verbal. Pode ser talvez por mímica, né? Pode ser talvez por... outro gesto. Dancinha ali, como a das abelhas, ou coisas desse tipo, né? Então, pode ser por ali que essa faculdade foi... Essa capacidade, né? Faculdade é um jeito de dizer também a capacidade, né? Agora, o alcance da nossa linguagem, né? Porque algumas vezes a gente quase subestima os diferentes meios que a gente se serve para poder, né, comunicar, né? Hoje temos as problemáticas figurinhas, né? Que a gente quase que minimiza o alcance, né? É figurinha, E o que a gente pode ter de linguagem na questão das figurinhas, por exemplo? Ou outros meios que a gente subestima, que não, são secundárias, não são tão impactantes. Eu acho que são muito impactantes, na verdade, né? Porque se a gente tá precisando delas para falar, é justamente porque a gente percebe que elas estão faltando, né? Sabe como? Uma comunicação aqui, como eu tô tendo com você pessoalmente, que eu te olho no olho, eu vejo que você reage de um jeito, ou que você reage do outro, né? Por exemplo, se eu tô falando aqui, você começa a bocejar, se encosta na cadeira, sabe? Espreguiça. Eu vou imaginar que você já tá achando um tédio, certo? Mas se eu estivesse conversando por WhatsApp, eu não ia ver a sua reação, certo? Então pode ser que eu percebesse pelo texto, que você estivesse achando muito interessante, quando na verdade você não estava. Se você coloca lá uma figurinha, sabe? Aquela de olho virando, aí eu começo a perceber que você tá achando um tédio. Então elas ajudam a comunicar coisas que a comunicação via texto perde, né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante mesmo, porque hoje a gente tem se comunicado muito via texto. A gente escreve muito mais. Isso também é uma coisa interessante, porque a maioria das pessoas diz isso, né? Essa comunicação pela internet vai matar a escrita, né? A língua tá morrendo porque as pessoas só usam abreviação e só usam gíria e os adolescentes não sabem escrever mais, quando na verdade tá todo mundo escrevendo o tempo todo. Nunca se escreveu tanto na história da humanidade. De maneira assim geral e generalizada. Tá todo mundo escrevendo o tempo inteiro. Então isso na verdade tá causando um acesso à escrita, uma manipulação da escrita, um uso de escrita muito generalizado. O dilema, né, que a gente lida com ele é o da chamada infodemia, né? A gente tem um excesso de informações, né? Uma abundância de informações e, no caso da escrita, quase que existe a reclamação de que tem se perdido a densidade, né? Porque tempos idos em que escrever era um sacrifício quase que triplicado que nem hoje. Então escrevia-se só o essencial, né? E hoje a gente escreve... E, curiosamente, eu acho que no caso das figurinhas, elas quase que conseguem, como é que chamam? Condensar uma abundância assim, de textos, né, que a gente poderia reproduzir em tantas palavras. Uma figurinha aí, você já se põe Faz sentido. Faz sentido porque também elas podem estar retomando situações prévias, né? Por exemplo, quando você usa uma figurinha de algum meme, né? E um meme, ele captura uma história, né? Uma história no sentido não narrativo, assim, mas uma história no sentido de um episódio histórico, né? Então, assim, acontece alguma coisa, aquilo vira um meme. E aí aquilo é ressignificado e recheado de outras narrativas e recheado de outras histórias. E aí quando coloca aquele meme, né? Coloca-se aquele meme ali na conversa, traz toda aquela narrativa de novo, né? Então, sim, numa imagem você recupera um monte de coisas junto. Então, sim, eu acho que ele condensa mesmo numa imagem 1000 palavras, né? Como se diz. Eu acho que sim. Agora, o caráter simbólico da linguagem humana. Porque, como disse, que os outros animais, eles também possuem esse elemento, essa faculdade, que agora soube que não é apenas humana, que existem especificidades humanas, né? Mas outros animais podem se comunicar e nós podemos nos comunicar, porém, nós também temos essa outra dimensão simbólica, né? Da própria linguagem. Como é que a gente pode
saber mais ou menos o alcance dessa... E o que nos diferencia, talvez. Isso é maravilhoso. Essa é uma excelente pergunta. Porque é exatamente isso. Como eu ia dizendo, né? Como os animais só fazem a situação contextual, é como se você tivesse ali uma descrição do momento, né? Então, assim, esse momento, a gente tá aqui, tem isso. Quando você consegue transformar essas coisas em palavras, e essas palavras não se referem às coisas que estão ali. Objetiva, né? Mas essas palavras podem se referir a estas coisas aqui, mas também a estas coisas em outro lugar. É agora a parte que as pessoas começam a achar que eu sou uma viajada. Mas, por exemplo, tem um quadro famoso de um pintor surrealista que é o René Magritte, que é um quadro que com certeza todo mundo já viu. É um quadro que tem o desenho de um cachimbo e embaixo dele tem uma frase escrito: "Isso não é um cachimbo". É um quadro bem clássico. E aí você olha para aquele quadro e você diz assim: como assim isso não é um cachimbo? É um cachimbo, né? Tá desenhado um cachimbo, o que isso quer dizer? Mas aí você pensa, bom, não é um cachimbo porque é o desenho de um cachimbo, certo? Eu não posso pegar esse quadro, colocar... Tenho a menor ideia como é que funciona um cachimbo. Sinceramente, nunca fumei um cachimbo. Tenho que admitir, né? Mas enfim, colocar fumo aqui dentro, acender e fumar. Não posso, isso é um quadro, é o desenho de um cachimbo. Mas a gente é tão... Enquanto seres humanos, assim, o nosso cérebro humano faz isso, né? A gente é tão habituado a ver o simbólico no desenho, porque a palavra também faz isso, né? A gente vê o simbólico na palavra, que pra gente é meio que a mesma coisa. Ver um desenho, ver uma palavra, nos remete àquela coisa. Então, por exemplo, se eu precisar falar pra você de um elefante, eu vi um elefante, eu não preciso pegar um elefante e trazer ele aqui, certo? Eu posso falar a palavra elefante. Ou desenhar um elefante, ou fazer a mímica de um elefante, né? Sei lá, eu esqueci o nome do bicho, eu faço uma mímica de tromba. Mas a palavra elefante tem esse poder simbólico, como você falou, de te remeter a uma coisa que não está aqui. Uma abelha jamais conseguiria fazer isso, entende? A abelha dentro da colmeia, se ela fizer a dancinha, ela não vai conseguir dizer, não, eu não tô falando de tem comida, eu tô falando daquela vez que tinha a comida. Não funciona. Então é isso, né? A palavra empresta esse significado do próprio objeto e transfere ele para uma situação abstrata. Então existe aquela coisa lá fora, em algum lugar por aí tem um elefante, mas eu não preciso trazer ele aqui para que você entenda que eu tô falando de um elefante. Eu gosto de dar o exemplo do elefante porque ele realmente é uma coisa pouquíssimo portátil. E se a gente não tivesse essa palavra, ia ser bastante difícil de falar sobre elefante. Não é em vão que o desenho do Pequeno Príncipe, né? Exatamente. Né? Ia ter que trazer ele dentro de uma cobra. Alguma coisa nesse sentido. Mas é exatamente por esse poder, né? E a disciplina de semântica que eu mencionei que eu dou, ela fala exatamente sobre isso. Semântica. No outro episódio a gente vai tratar disso. Nós estamos quase a encerrar esta primeira conversa com a professora Marina, mas eu não quero terminar antes. Pergunta a respeito de conceitos, né? Porque depois a gente pode chegar a falar de conceitos científicos, né? Então, a palavra é diferente de conceitos. Eu acho que os conceitos também vão ser formados de palavras, né? Também são formados de palavras. As palavras também condensam os conceitos, sim, né? Sim, os conceitos. Acho que sim. Curioso. Encerramos esse episódio sobre a linguagem humana e era muito mais para conhecer a professora Marina. Mas eu acho que dá para me conhecer quando eu começo a pirar desse jeito, assim. Acho que os meus alunos vão me reconhecer nessa cara de fascinada que eu tenho quando começam a falar disso. Que bom, nós encerramos com essa alegria e até o próximo episódio. Até!